Das águas de um dos lagos mais altos do mundo para impressionantes ruínas gregas que contam milhares de anos de história. O Álvaro Garneiro acaba de chegar a um novo país, um novo destino, cheio de surpresas e novidades. Então prepare-se para viajar até a Armênia com o 50 por 1. Olha que lindo. Aqui é a porta da entrada. É uma obra-prima do ser humano. É incrível. Gente, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Álvaro Garneiro está na Armênia, país do continente asiático. E a viagem começa em um dos mais belos cenários naturais do país, o Lago Sevan. Durante o verão aqui, esse lago é muito disputado pelos russos e pelos armênios, que vêm aqui passar as férias. Fazem jet ski, pescam, mergulham, nadam, que realmente ele é muito bonito. O Sevan é considerado o segundo lago navegável mais alto do mundo. Fica a 1.900 metros acima do nível do mar. Além disso, é o maior lago do país, ocupando uma área total de mais de 1.200 quilômetros quadrados. Daqui até aqui são quase 80 quilômetros, a maior parte aqui são 55 e o lago todo 1.250 quilômetros quadrados. De cima, o lago fica ainda mais impressionante. Mas não deu nem para dar um mergulho, porque a água estava muito fria. No inverno, é pior ainda. O Sevan fica inteiramente congelado. No topo do monte, o que chama a atenção é essa construção antiga, a Sevanavank. Isso aqui foi construído no século IX, tá vendo? Não tem nenhuma água mais, é pedra sobre pedra e ela está aqui há mais de 1000 anos. Mesmo depois de tantos anos, lá no alto ela ainda é um monumento bastante imponente. A gente já passou por cidades romanas em várias partes do mundo. Portugal, Marrocos, Jordânia e aqui não é diferente. A Armênia também fez parte do Império Romano. Ela ficava no extremo leste da área que chegou a ter 4.400.000 quilômetros quadrados. Esta pedra contém escritos romanos feitos na época. Apesar de algumas palavras ilegíveis, os historiadores decifraram ali algumas informações importantes sobre o Templo de Garni. Como a inscrição aqui na pedra fala em sol, alguns historiadores acreditam que esse era um templo para o deus Mir, o deus do sol. O Templo de Garni possui 24 colunas representando cada hora do dia. Vocês podem ver que esses degraus eles são finos, estreitos e altos, difícil de subir. E naquela época, os armênios, no século I, eles eram mais baixos. Então, toda hora que você vai subir, você faz esse movimento de reverência. Tá vendo? Você vai baixando e levantando, até chegar no templo. Mas tudo isso veio abaixo no século XVII. Em 1679, houve um terremoto e o epicentro do terremoto foi o desfiladeiro aqui de Garni. O templo foi completamente ao chão. E a reconstrução dele aconteceu entre 1969 e 75. O mais importante de tudo é que ele ficou igualzinho. Um tempo na história para falar de outra tradição armênia, a culinária. Uma comidinha de rua sempre vai bem, você começa a entender bem a cultura aqui do país. A guia Mary ajuda na escolha dos produtos mais populares, como essa espécie de salame doce. Tem nozes, avelã, castanha e aquela casca do romã. E a casca do romã dá aquele gosto amargo e as castanhas doces. Para beber,
um vinho exótico. Para mim é novidade. Isso é um vinho de romã. A romã, que enfeita até a garrafa do vinho, é o fruto mais famoso da Armênia. Acredita-se que o país já produzia romã desde 1000 anos antes de Cristo. Doce, tem gosto de vinho, mas doce e puxa bem para a fruta, né? E para fechar, um lavash, pão tradicional feito na Armênia e em alguns países da região. Sweet, Yeah, it's a semi-sweet. é doce. Chegamos aqui em Gerhard, mais um patrimônio histórico da Unesco. Gegar é um templo construído no século IV no meio das montanhas e tem histórias impressionantes. Uma delas fala sobre a principal arte feita na Armênia na época medieval, a casca. Isso só encontra aqui na Armênia, tá vendo? Olha que diferença. Que é mais ornamentos, mais desenhos com detalhes menores. A outra já é um pouco maior. Lindas, realmente maravilhosas. As cascas foram espalhadas por alguns países da Ásia e da Europa. E estão aos montes ali em Gegard. Elas foram construídas para comemorar uma vitória militar ou para proteger o local contra desastres naturais. Outra história de Gegard remonta aos tempos bíblicos. A lança que perfurou Jesus, ela está retratada aqui. A lança foi supostamente trazida para Gegard e depois levada para outra cidade da Armênia, no leste do país. Não se sabe se a história é verdadeira ou não. De qualquer forma, ela serviu para transformar Gegard em um dos pontos turísticos mais visitados do país. Mas Álvaro descobre mais surpresas por ali. A principal delas, um templo subterrâneo. Essa caverna e as duas que estão dentro do templo demoraram 40 anos para ser esculpidas. E como acontecia? Eles vinham de cima, pendurado com um instrumento, começavam a esculpir de cima para baixo. 40 anos é muito tempo, mas essa aqui é impressionante o tamanho e a altura. Isso aqui está dentro de uma pedra. Lá embaixo, no templo, são menores, mas de uma beleza extraordinária. A construção foi esculpida dentro da rocha e tem uma acústica privilegiada. Álvaro segue explorando a caverna em outra parte com a ajuda de velas. Vou acender aqui essas duas velinhas e vou levar vocês comigo lá, no silêncio, para vocês sentirem a energia e a beleza do local aqui. São detalhes. Olha, a parede. Olha aqui. Olha que lindo. Olha. Tudo esculpido. Olha que lindo. Onde eu coloco a luz, olha lá dentro. A lança que perfurou Jesus, ela ficava aqui. Olha aqui. Aqui você consegue ver a rocha bruta
vindo da própria montanha. Olha lá. Imagina esculpir essa rocha. Poxa, olha. E aqui, vocês estão escutando, tem um barulho de água. Isso aqui é como se fosse uma água sagrada para eles. Olha aqui. Está bem embaixo, olha. Que continua, passa pelo templo e vai para baixo. Um lugar que abre a viagem pela Armênia de um jeito muito especial. Com história e muita aventura. E aqui eu me despeço com emoção desse lugar que lava os olhos e ilumina a alma. E até o próximo domingo.